Olá, sejam bem-vindos a Curandice. Eu sou a Mônica e a gente vai tirar as cartas do mês de junho para os signos do elemento água. Então, se você é de Câncer, Escorpião e Peixes, fica aqui comigo. Se você conhece pessoas desse signo também, continua assistindo para saber como colaborar aí com esse caminho. Aqui a gente vai tirar para 3 campos principais, tanto para o trabalho, quanto para os relacionamentos e para as vivências. Essas vivências elas podem estar relacionadas com viagem, com estudo, coisas interessantes aí, novidades que surgem no teu caminho. Bom, vamos lá, se concentra. Ok. Bom, vamos junto então conversar um pouquinho sobre. As primeiras cartas que eu falo no campo, elas estão relacionadas com a energia atuante. E as 2 últimas relacionadas com aquilo que você já tem de positivo, de interessante, que dá para melhorar e expandir, e aquilo que você pode dar uma diminuída, quem sabe trabalhar um pouco mais na interiorização. Para o seu trabalho, a gente tem a carta do Hierofante. Então, essa carta, ela está relacionada aí com os poderes hierárquicos, né? Então, é interessante observar, se observar nesse espaço. Quem sabe se observar nesse espaço de funcionário ou de chefe. Eu não sei aonde você está nesse momento, mas a gente tem algumas cartas que saem junto, né? Que é o 4 de copas e a carta da lua. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Essas 2 cartas aqui juntas, ela nos conta o seguinte: o universo às vezes está te apresentando possibilidades e você está tão magoado, tão chateado com algumas coisas que você não está se dando conta, né? E aí a carta da lua, ela traz muito essa perspectiva dos mistérios mais profundos que estão dentro de você. Então, ao invés de você ficar nesse campo de chorar, de ficar triste porque alguma coisa não deu certo no seu trabalho, que você fracassou em alguma questão, e se voltar muito para esse lugar de sofrimento, seria mais interessante você dar espaço para esse respiro. Sim, coisas às vezes que não são muito boas acontecem, né? Mas que tudo vai melhorar. O universo ele tá aí te propondo algumas possibilidades. E basta você olhar para os lados para entender que essas possibilidades elas são existentes de fato. Só você ainda não se deu conta disso. E aí, para aqueles que realmente acham que não, mas as possibilidades não estão se apresentando, quem sabe seja um momento de olhar com mais cautela, então, aquilo que você deixou acontecer, que você deixou passar no seu campo de trabalho, né? Se você está em um trabalho, é importante você observar que existem pessoas, e existem hierarquias, existem coisas acontecendo, e que a gente não tem como lutar contra tudo e todo mundo, né? Às vezes alguma coisa, alguma mágoa, um ressentimento, alguma coisa que alguém falou para você no seu trabalho, mas busque se acalmar, vai dar tudo certo. Você só precisa desse momento para se entrar no eixo. Tudo bem? No campo do amor, a gente tem a carta da morte. Então, nesse momento, a energia atuante, ela é uma energia mais profunda, de renovação. Essa carta, ela não é uma carta negativa,
tá? Apesar de a gente enxergar ela não com tantos bons olhos, mas ela traz a ideia de que você tem hoje uma possibilidade de renovar aquilo que você estava vivendo. Então pode ser sim que você esteja em um momento de término, fazer o que essas coisas acontecem, ou pode ser que você esteja em um momento de olhar para uma relação de um jeito diferente daquilo que você está acostumado. E aí a gente tem duas cartas interessantes, que é a carta do 2 de espadas e do 4 de espadas. Quando a gente fala de espadas no campo amoroso, é uma coisa meio complexa, porque a gente está falando sobre a nossa mente, né? E às vezes, quem sabe, a gente está nesse lugar muito de racionalizar as nossas emoções. E isso é importante. A gente tem que parar para pensar sobre aquilo que a gente está sentindo, para construir alguma coisa, né? Mas quando a gente fica muito nessa racionalização, quem sabe a gente fica nesse lugar de controle. Então, o que essas duas cartas trazem de importante nesse momento? Que é sim importante você dar espaço para esse pensamento, para ser trabalhado em conjunto com as suas emoções. Só que tenta não se vendar em relação a isso, ficar pensando e não dar vazão, não dar percebimento, né, daquilo que você está sentindo de fato. Então, sim, é importante dar essa atenção, mas sim, também é importante você dar um tempo para entender aquilo que você está sentindo. E aí a gente vem para esse lugar de, tudo bem, eu preciso entender o que eu estou sentindo, mas eu não preciso ficar nesse lugar parado, simplesmente sentindo. Eu tenho que estar agindo junto com essas sensações. Isso é um trabalho mais difícil, né? Quando a gente fica dentro de casa, no escuro, fechado, não quero falar com ninguém, não quero fazer nada. Só vou dar vazão aqui para aquilo que eu estou sentindo, é uma coisa. Mas quando você tem que sentir e ao mesmo tempo tem que viver, é um pouco mais difícil, é um pouco mais desafiador. Mas é esse o convite para esse momento. E aí no campo de viagens, estudo, enfim, coisas, a gente tem o 4 de ouros, que traz um pouco dessa energia do apego, né? Apego a coisas que você já viveu, apego a coisas que você já fez. Então, esse lugar das vivências, que são das novidades, você está muito apegado, às vezes, quem sabe, a coisas que já aconteceram, que já passaram. Você precisa deixar essas coisas para trás, para que novas coisas venham a acontecer. E isso é indicado pelas cartas que vieram depois. A gente tem a carta da roda da fortuna e o rei de ouros. São cartas muito boas, porque se você deixa esse apego de lado, você tem a possibilidade de girar essa roda, né? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então uma nova coisa vem surgindo. Eu sei que às vezes, né, principalmente aí para quem é desse signo de água que a gente está tirando, é um pouco mais difícil de deixar para lá, mas é interessante nesse momento fazer essa roda girar. Se essa roda gira, você possibilita novas coisas. Só tente fazer nessas possibilidades com que sua energia não fique muito nesse lugar de responsabilidades, né? Tente deixar mais leve, tente experienciar as coisas num lugar mais juvenil, mais tranquilo, sem essa firmeza, sem essa armadura, assim, essa responsabilidade mesmo. Às vezes vivências e coisas, e estudos e coisas, é interessante você dar um pouco mais de espaço para essa leveza, tá bom? Então essa é a nossa tiragem para o mês e eu te vejo na próxima. Até lá!